Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Amém. Abram suas Bíblias, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Verso 1 até o 5. Verso 1 até o 5. Todo mundo achou aí? Amém? Olha, o tema da mensagem hoje é disposições que nascem na vida daqueles que buscam ao Senhor. Nós vamos falar sobre as disposições que nascem, que surgem na vida das pessoas que buscam a Deus. Então nós vamos falar sobre o rei Uzias e vamos ver o que foi gerado no coração de Uzias, o que Uzias se dispôs a fazer quando ele começou a buscar a Deus, o que nasceu no coração dele. Então nós vamos falar sobre essas disposições, amém? Diz assim a Bíblia, ó. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Eu quero ler novamente esse verso 5 aqui, e que ele é a chave da mensagem, né? Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Vamos orar? Eterno e querido, graças te damos por cada pessoa que está aqui, que cada uma delas possa ser alimentada pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Então o tema, eu achei que o tema adequado seria esse, né? Poderia ser característica das pessoas que buscam a Deus. Mas eu quis colocar esse tema, disposição, né? Algo que nasce na vida da gente, algo que nasce em nós quando nós buscamos a Deus. Então essas disposições que nascem em nós, elas resolvem alguns problemas, algumas pendências na nossa vida. E muitas coisas que nós vivemos, nós precisamos de uma energia para fazer. Nós precisamos de disposição para poder fazer. Então quando nós buscamos a Deus, alguma coisa vai nascer em nós. E foi exatamente isso que aconteceu na vida do rei Uzias, amém? No versículo 3, a Bíblia diz que era Uzias da idade de 16 anos, jovem, né? Quando ele começou a reinar. 55 anos ele reinou em Jerusalém. 55 anos. Uzias foi o segundo rei que mais reinou sobre o povo de Israel. O primeiro foi Manassés. Só que Manassés ele reinou muitos anos por causa da debilidade espiritual do povo. Então, Manassés reinando seria uma forma de Deus tratar o povo. Mas o caso de Uzias era diferente. Uzias reinou 55 anos porque Uzias era um homem consolidado no trono. Ele era um homem estável. Era um homem que Deus não tinha motivo para tirar ele do trono. Porque enquanto ele esteve na presença de Deus, Deus fortaleceu o trono. Deus manteve ele no trono. Você vai ver algumas passagens bíblicas onde alguns reis são tirados do trono, assim como o rei Saul, né?
por causa de pecado, por causa de algumas coisas. Mas nós vemos um episódio na vida de Uzias que ele também fez algumas coisas erradas. Mas olha que 55 anos sobre um trono significa que esse homem andou realmente na presença de Deus. Realmente ele foi um bom rei, foi um homem de Deus. E você observa que uma das disposições que são geradas, ou é gerada na vida do homem de Deus ou da mulher de Deus, aqueles que andam na presença de Deus, é essa estabilidade, né? Essa consolidação, essa solidez, né? Nós precisamos disso, de solidez, estar firmados em algum lugar, perder a instabilidade. Tem muita gente que é muito instável nas emoções, instável financeiramente, né? Instável espiritualmente. Tem gente que hoje é espiritual, amanhã já não é mais. Tem gente que pega fogo hoje, no outro dia está gelado. Então o que nós temos visto é isso, são pessoas instáveis espiritualmente. É a chamada instabilidade espiritual. E tem gente que está alegre e no mesmo momento está triste. Você não sabe qual é a característica da pessoa, na verdade, porque é um sobe e desce, né? Você nunca sabe o que a pessoa é. A pessoa não tem uma identidade, na verdade. E quando você vê um homem que fica 55 anos num trono, significa que ele conquistou estabilidade. Esse homem conquistou estabilidade. Então, quando ele começou a buscar Deus, Deus gerou isso nele. Esse é o resultado da busca, porque a Bíblia está dizendo aqui, no versículo de número 5, porque deu-se ao buscar a Deus, deu-se a buscar a Deus. E no final do versículo diz que nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Em qual área? Em várias áreas da vida dele, ele prosperou. Aqui a Bíblia só está narrando, está citando as áreas que ele prosperou. E uma delas foi isso, estabilidade. Ele conseguiu ser sólido, firmado. Deus estabeleceu o reino dele durante 55 anos. Imagina quanta coisa que ele sofreu, quantas batalhas que ele teve que enfrentar, quantas vezes ele ficou triste, quantas vezes ele pensou em pecar. Eu estou falando do momento bom, dos 55 anos abençoados que ele viveu, né? Salomão também teve um tempo bom, mas depois se descambou. Mas isso é muito importante aprender. Então, repita essa palavra, estabilidade. Repita, estabilidade. É isso que nós precisamos, de firmeza. Nós precisamos de firmeza, sabia? Deus conta com pessoas firmes. Deus quer fazer algo na nossa vida, sim, mas Ele precisa observar em nós firmeza. Firmeza de caráter. Firmeza de propósito, de objetivo. Nós precisamos firmar. A instabilidade é algo muito ruim. Sejamos espirituais, verdadeiramente, cristãos, homens e mulheres de Deus, verdadeiramente. Se você busca Deus, você vai receber isso dele. Você vai receber estabilidade, solidez, consolidação na sua vida. Você vai ficar firmado, né, nos seus objetivos, nos seus propósitos, na sua vida espiritual e também nas suas emoções. Tá certo? Então, essa é a primeira disposição que aparece aqui, que a Bíblia nos apresenta, né, na vida do rei Uzias. A segunda disposição está no versículo de número 4. Segue comigo. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Segunda disposição que ele desenvolveu é essa capacidade de se guiar pelos bons referenciais, né? É muito legal porque você vê que ele foi um homem que ele olhava para a figura do pai dele e via no pai um homem de valor. O pai dele era um homem de valor, foi um bom rei. Então ele olhou para o pai e viu que o pai era uma boa referência. Então uma boa referência vale a pena seguir. Vale a pena você se basear nos bons exemplos. Vale a pena você ver alguém
que está fazendo certo e você dirigir a sua vida com base na vida dessa pessoa. Opa, eu quero estar do lado de quem está ganhando, eu quero referenciar a minha vida com base em pessoas corretas, em pessoas que andam na presença de Deus, bons referenciais. Então Deus dá isso para a gente. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos permite, Ele nos dá essa inspiração, né, nos ensina, né, nos mostra, cria em nós essa disposição para a gente conseguir se guiar pelos bons exemplos. Quando você não busca a Deus, você fica perdido. Você fica perdido. O que mais destrói os nossos jovens hoje são influências contrárias. Tá certo? São influências, né? Eles são influenciados na escola, na rua, os coleguinhas. Então, a influência é uma coisa terrível. E tem mais gente para influenciar negativamente do que positivamente. Essa é a verdade, né? Então você tem que orar muito e pedir muito a Deus, instruir muito seu filho, para que seu filho não seja influenciado. A maioria dos erros que eles cometem são com base em influência. Vai dar certo, pode fazer, eu faço, né? Você não faz não, seu bobão? É assim, influência. Aí, geralmente, o filho, né, os jovens, eles têm uma necessidade de se autoafirmar. Eles acham que eles são mais homens ou mais mulheres, né, fazendo essas coisas, né, que o outro está fazendo, então eu vou fazer também, se eu não fizer eu sou careta. Então são influências contrárias que têm realmente atrapalhado o desenvolvimento dos jovens hoje, o crescimento dos jovens são essas influências, né? Mas interessante que eles têm influência de todo lado. Tem influência, às vezes tem influência do pai, da mãe, influência boa. E tem influência contrária na rua, mas o que eles fazem? Eles pegam como referência as más influências. Esse é o problema. Vocês estão entendendo como é uma questão de escolha? No mundo tem gente boa e gente ruim. Tem gente positiva e gente negativa, mas é interessante que a maioria das pessoas, eles buscam como referenciais esses caras. Ou esses malucos da vida. Os heróis deles geralmente são os malucos, né? Eu quero ser igual fulano, né? Então o nosso Uzias aqui foi inteligente, Deus gerou isso nele, essa disposição de se guiar pelos bons referenciais. Ele olhou para o pai e disse, eu vou seguir ele porque meu pai era uma referência, né? Agora, se o pai for uma má referência, você não tem que se guiar pelo seu pai. Tá certo? É isso que a gente tem que ter essa capacidade. Porque meu pai é um cara ruim, então eu não posso me guiar naquilo que ele faz. Presta atenção nisso, né? Você tem que ser inteligente, né? É melhor você se guiar pela direção que a sua mãe está te dando. Ou o seu irmão, ou o seu primo, ou alguém que tem condição de te dar uma direção certa. Então tem muitas pessoas aqui que não têm pais como referência, e não tiveram pais como referência, mas nem por isso se perderam. Nem por isso se perderam. E tem gente que tem pais abençoados, pais que lutam, mas eles se perdem. É interessante isso, né? Por quê? Por causa da referência que eles estão buscando. Eles estão buscando uma referência errada. Está entendendo? Então, a lição que Uzias nos dá aqui, o que Deus colocou no coração dele, quando ele começou a buscar o Senhor, ele começou a guiar-se pelos bons referenciais. Amém? Olha só que há o exemplo de Salomão, que exemplo terrível. Ó. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 6. Olha o que aconteceu com Salomão. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Ele não seguiu. Ele falou, vou tomar meu próprio caminho. Ele viu que Davi era um homem que se quebrantava na presença de Deus, se consertava na presença de Deus, mas ele não tomou isso como referência. E olha que o pai dele influenciou, falou, meu filho, seja homem, busque o caminho do bem. Mas a Bíblia está dizendo aqui, primeiro livro do Reis, capítulo 11, verso 6, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Então, você quer tomar outra referência na sua vida? Você vai sofrer o dano. Então, o que Deus nos ensina hoje, o que Deus ministra no nosso coração, guie-se pelos bons referenciais. Amém? Versículo de número 5. Quem está comigo, amém? A Bíblia diz que, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias,
sábio nas visões de Deus. O personagem que aparece aqui agora é o profeta Zacarias. Olha que interessante. Ele buscou a Deus nos dias de Zacarias. E a Bíblia diz que Zacarias era um profeta sábio nas visões de Deus. Quem era sábio nas visões de Deus? O Zacarias. Então era o Zacarias que instruía o rei Uzias. Ou seja, o rei Uzias se colocou espiritualmente debaixo da autoridade do profeta Zacarias. Quando ele começou a buscar a Deus, Deus trouxe para ele essa disposição de se submeter a uma autoridade espiritual. Amém? Se submeter. Pessoas que buscam a Deus se submetem. Pessoas que buscam a Deus entendem que precisam se submeter a uma autoridade espiritual, precisam estar debaixo de cobertura espiritual. Quando você começa a buscar Deus, e você vai ter esse discernimento. Olha, eu preciso ter uma cobertura espiritual na minha vida, eu não posso ficar sem cobertura. Eu preciso de um manto sobre a minha vida, eu preciso de um governo sobre a minha vida, eu preciso de um direcionamento. Nós estamos vendo aqui um rei que se submeteu à autoridade de um profeta. Um rei. Se a gente for olhar a olhos humanos, o rei, olhos humanos, ele tem muito mais poder do que um profeta. Na sociedade, o rei é o rei. Quem é o profeta? Quem é o profeta? Compara aí um pastor, na sociedade, ao homem mais rico da cidade. Quem é o pastor, né? Agora, espiritualmente, nós sabemos que o pastor, tá? Vou botar uma aspas aqui. Ele tem aquilo que o rei não consegue ter. Tá certo? E nunca terá. Né? O rei nunca terá aquilo que o profeta tem. A não ser se ele se tornar um profeta. Então nós estamos vendo um rei que governou com excelência, mas um rei que se colocou debaixo de uma autoridade espiritual, irmãos. Então nós precisamos de autoridade espiritual sobre as nossas vidas, nós precisamos de governo, precisamos ser cobertos espiritualmente. Então quem gosta de viver solto é porque não buscou a Deus como deveria. Quem busca a Deus entende que não pode ficar solto. Tem que prestar conta da vida para alguém. Tem que pedir direção para alguém. Amém? Em Hebreus capítulo 13, verso 17, escute o que diz: obedecei a vossos pastores, ou a vossos guias, né? Está na sua Bíblia. Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria. Tem que ser com alegria, e não gemendo. Você tem que obedecer e se sujeitar voluntariamente. Você tem que dizer: eu quero me sujeitar, eu gosto de me sujeitar, eu sou feliz por estar debaixo de autoridade. É isso que a Bíblia está ensinando. Então, você não pode fazer isso triste, você tem que fazer isso com alegria, e não gemendo, porque isso vos será útil. Vos será útil. Isso é bom para nós. É bom para mim, é bom para você. É bom para todo mundo. Então, quem se coloca debaixo de autoridade, experimenta o bem. Quem se coloca debaixo de autoridade é alguém que entendeu o princípio espiritual. Quem se coloca debaixo de governo espiritual é alguém que busca Deus. Por isso que o primeiro ato da ausência de Deus é a rebelião. O primeiro ato da ausência de Deus é a rebelião. A pessoa quer ser rebelde, ela quer ficar solta, ela não quer prestar conta. É igual em casa, quando o filho não quer obedecer ao pai, ele se torna rebelde. E o que aconteceu com o filho pródigo? Né? Ele não quis cobertura, ele achou que ele podia viver livre, e olha que ele saiu de casa com bastante dinheiro, viu? Falou: me dá a parte que me cabe, me dá a herança. O pai estava vivo ainda. Herança só se recebe quando o pai morre. Olha o valor que ele deu para o pai: nenhum.
Então, ele considerou o pai dele como morto. Então, me dá minha parte da herança. Saiu pelo mundo, gastou tudo dissolutamente, gasto desenfreado, compulsividade, né? Gastar dinheiro desordenadamente também é um ato de quem não está debaixo de orientação espiritual. É alguém que não está se submetendo, tá certo? Então, nós temos que pensar sobre isso. Então, quando nós começamos a ficar desenfreados, significa que nós não estamos ouvindo a informação. Quando você começa a tratar mal a sua família, quando você começa a viver dissolutamente com o que você tem, com aquilo que Deus te deu, significa que você está vivendo livre. Você não está se sujeitando à autoridade, porque a autoridade fala, e você tem que colocar isso para dentro da sua vida. Então, quem ouve e sai do outro lado, é gente que quer viver solto. Aquele que ouve e pratica, é semelhante àquele que faz o quê? Construiu a sua casa sobre a rocha. Você ouvir e praticar. Então, as palavras que saem do altar são palavras de Deus para a nossa vida. Não é simplesmente um bate-papo no domingo. São informações espirituais que Deus está alimentando a igreja dele, a noiva dele, né? Alimentando, cuidando, guardando e preparando para as coisas que podem vir. Então, nós temos que aprender a sermos ministrados pela palavra de Deus e entender o que é o princípio de autoridade e princípio espiritual, amém? Parece ser uma coisa bem simples, mas é muito mais complicado do que a gente imagina. Então, quando a nossa vida começa a ficar sem freio, você está seguindo as coordenadas, a orientação que o seu líder te deu, você não está seguindo. Você não está seguindo, não. Tá certo? Então, mas eu não consigo economizar. Que dia que o pastor da sua igreja disse para você que você tem que gastar? Mas eu estou brigando no meu casamento. Mas que dia que o seu pastor disse que você tem que brigar no seu casamento? Ele disse para você não brigar. Ele disse que você tem que perdoar. Ah, mas meu filho não me honra. Mas seu filho está na igreja? Ele também não está guardando, não. Ele está, porque ele tem que honrar o pai. E olha que o pastor fala toda hora isso, né? Ele não está honrando, não? Não está honrando, não. Então, quer dizer, a conversa entra aqui e sai do outro lado. É gente que quer viver solto. Isso é gente que não busca Deus. Então, se você tem um filho em casa, que ele está na igreja, está ouvindo informação, mas é rebelde, é porque ele não busca Deus verdadeiramente. Ele quer ficar solto. Vocês estão entendendo isso, irmão? Então, nós temos que entender, obedecer aos vossos guias, aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Eu também tenho pastor. Não só vocês não, eu também tenho pastor. E a Bíblia diz, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. Se você fizer gemendo, não será útil. Agora, se você fizer com alegria, vai ser útil. Se você ficar gemendo, não serve para nada se sujeitar. Se você falar, mas eu estou reclamando, eu não gosto. Se você reclamar, não é útil. Agora, se você fizer com alegria, é útil. Amém? Estão entendendo? É isso que diz a Bíblia. Então, o nosso herói aqui, o rei Uzias, ele se submeteu, porque no versículo 5 é isso que está dizendo. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Ele colou no homem. Ele colou nele. Você pode ter certeza que toda a instrução aqui vinha do profeta. Uzias não foi um homem bem sucedido, solto, não. Ele estava debaixo de mentoreamento, debaixo de instrução. Isso é muito importante. Não deixe esse versículo 5 fugir da sua vida. Amém? Amém, igreja? Amém. Versículo 6, segue comigo. Porque saiu e guerreou contra os filisteus. Olha que interessante. Já saiu para guerrear. E a Bíblia diz que quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E versículo 7, e Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Olha, você vê um homem aqui guerreando. O camarada já sai aqui, saiu a guerrear contra os filisteus. Os filisteus são os nossos inimigos, então vamos para cima. Quem é o problema? São os filisteus. E quando ele assumiu o trono, falou, quem é o problema? É o filisteu, então vou para cima do filisteu. E os arábios também vão para cima. E Deus ia ajudando ele.
Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo que aqui Deus está liberando outra disposição na vida dele. Porque ele buscava a Deus. Então, quando ele buscava a Deus, Deus liberava disposição para ele. Ele está se dispondo ao combate contra ameaças e interferências. Disposição para o combate. Tem muita gente que se acovarda, fica parado. A guerra está aqui, a pessoa corre para lá. A luta está aqui, a pessoa corre para o outro lado. Irmãos, nós temos que aprender a lutar, tá certo? Então tem que ter disposição para o combate. O problema está na sua frente, você vai lutar e você vai guerrear. Você falou, eu tenho que enfrentar essa guerra aí. Essa guerra é minha. Ah, mas por que Deus fez isso comigo? Não, vamos lutar. Tem gente doente na família? Luta. Vai guerrear contra a enfermidade, vai guerrear contra o mal. Tem demônio na sua casa? Vai guerrear contra o demônio. Você conhece as armas da sua milícia: oração, jejum, palavra, nome de Jesus. São as armas das nossas milícias. Da nossa milícia é isso, é usar oração, é usar o jejum, o nome de Jesus, o sangue de Jesus. O nome de Jesus é uma arma de ataque. O sangue de Jesus é um escudo de defesa. Me cobre com teu sangue. Eu vou contra ti em nome de Jesus. Então, o nome, arma de ataque. Sangue, defesa. São as armas. São as armas que nós temos. Poder da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Oração. Orai sem cessar. Caça de demônio. A Bíblia diz, algumas castas de demônio, né? Sai com jejum e coração. Não que o jejum tenha poder sobre o demônio, mas porque o jejum, ele muda a nossa consciência em relação aos demônios. O jejum provoca mudanças na gente, e faz a gente ter uma consciência diferente a respeito do mal. A gente combate o bom combate, quando nós estamos firmados na rocha que é Jesus. A gente entende, a gente discerne e tem coragem para lutar. Então nós temos que batalhar. Tá certo? Então nós estamos vendo aqui que no verso 6, porque saiu e guerreou contra os filisteus. Desses 55 anos aqui, ele teve muita guerra. E ele não correu do inimigo, ele falou, eu vou para cima, eu vou lutar. Luta, combate. Aprenda a combater, luta pela sua família, luta pela sua casa, luta pelo seu emprego, luta pelo seu sonho, tá certo? Seus ideais, seus objetivos, lute. Pode combater o bom combate, mas tem gente que cruza os braços, se acovarda, não. Ô irmão, ora por mim, você, me ajuda. Ô pastor, me ajuda. Vamos combater. A gente ajuda também, mas a gente tem que combater, nós temos que lutar. Temos que levantar a cabeça, temos que lutar contra os demônios que estão tentando destruir a nossa vida, a nossa casa. Não podemos cruzar os braços, desistir, parar. Temos que lutar. Tem que ir para frente de batalha. A vida é assim, a vida é luta. A vida é cheia de batalhas, né? Então, disposição para o combate. Tem ameaça, eu combato. Tem interferência, eu combato. Está errado alguma coisa, eu vou lutar para mudar. Isso. Tem muita gente que vive com problema a vida inteira. Por que vive com problema a vida inteira? Porque você nunca se dispôs a lutar para mudar isso. Você tem medo. Não, vai que, né? Se eu apertar aí, não muda. É igual o filho problemático, né? Ah, não vou mexer com isso não. Você tem que lutar para mudar. Se conformar, ele vai tomar conta de tudo. O marido quer problema, a esposa quer problema. Ah, minha esposa é problema. Ué, vai ser problema até quando a sua esposa? Até quando? Quem tem uma esposa que é um problema, quem tem um marido que é um problema, quem tem um filho que é um problema, você tem que batalhar, você tem que lutar para mudar. Agora, se você entrar no campo da passividade, você vai ver mais problemas ainda. A passividade é a mãe da derrota. Ah, não vou mexer com isso não. Vai que ele fica bravo. Vai que ela, né? Vai, a gente fica assim, né? Não vamos mexer com essa caixa de marimbondo, não.
Então deixa ela lá. Deixa a caixa de marimbondo ali, vai ficando, daqui a pouco ela está desse tamanho, ninguém passa mais ali, aquele território está dominado. O que tem de gente dentro de igreja, com território dominado pelo mal, por quê? Não quis lutar. Não luta. Luta numa área, na outra área não luta. Então nós temos que aprender a lutar. Disposição para o combate, isso é característica de quem busca Deus. Amém? Olha o que acontece em 1 Samuel, capítulo 17, verso 48, um texto que vocês conhecem demais. Olha que disposição para o combate aqui, a disposição de quem busca Deus. Ouça, e sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, o Davi correu mais que ele, para cima dele, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Já viu? O Davi correu para combater, correu para cima do filisteu. A velocidade dele era muito maior do que a do filisteu, mas para combater. Então, quem busca Deus tem disposição para o combate. Essa guerra é minha. Vamos lá. Vai se levantar contra mim? Então vamos lá. Vamos lá. Você vai deixar o diabo vencer? Você vai deixar os amalequitas saquear a sua casa, a sua vida, os seus negócios? Você vai deixar? Você tem que lutar. Disposição para o combate. Olha que interessante esse texto de Jó, capítulo 14, verso 14. Olha que interessante. Olha o que Jó disse: morrendo o homem, porventura tornará a viver? No sofrimento ele falou isso, hein? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Ele disse: todos os dias de meu combate esperaria. Eu não paro, eu espero em Deus. Isso é lutar. Confiar em Deus é combater, sabia? Não desistir é um combate. Ele está dizendo, morrendo o homem, porventura tornará a viver, todos os dias do meu combate esperaria. Todos os dias, se for 5, 10, 15, 20, 30 dias, esperaria. Olha que o cara estava sendo combatido por todos os lados, até a esposa dele estava falando para ele desistir de Deus. Isso é combate. O camarada se manteve na posição, irmão, sofrendo, perdendo tudo, ele continuou na mesma posição diante de Deus. E ele disse: todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Olha que interessante, irmãos. Todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Ou seja, esse cara é uma pessoa que não desiste, é um cara que vai até o fim. O Jó foi. Ele falou: minha dor pode durar muito tempo, mas eu espero. Esperar é combater. Ter paciência é combater. Porque tem gente que desiste no meio. Não aguento mais não. Já estou esperando muito tempo. O Jó disse: todos os dias do meu combate eu esperaria, até que viesse a minha mudança. E veio. E veio. Olha, a mudança vem, então combata. Tá certo? A mudança sempre vem, então combata, não desista. Talvez o diabo está dizendo no seu ouvido assim, está na hora de parar. Mas Deus está dizendo assim: você tem que continuar. Porque esperar em Deus é combater. Até que venha a mudança, até que aconteça o milagre. Então não pode parar. Deus está testando você, tá certo? Deus está testando você. Então a disposição para o combate é uma das características aqui do rei Uzias. Está no versículo 6 e 7. Quem está entendendo? Saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, edificou a cidade em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. O cara lutou muito, mas ele estava buscando a Deus. Porque a Bíblia diz, enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Ele prosperou nessa área. Se você quer realmente ter isso, essa disposição, busque a Deus. Amém? Busque a Deus. Versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém.
a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Isso aqui é muito importante também. Versículo 10. Também edificou torres no deserto, edifica torres no deserto, já parou para pensar? E cavou muitos poços, porque tinha muito gado. Tinha muito gado, então tinha que cavar poço. Então o cara está fazendo o quê? Ele está edificando torre, ele está edificando muros, portas, fortificando, está reparando, ele está cavando poços no deserto, porque ele tinha muito gado, então o gado tem que continuar vivendo, então tem que correr atrás. Tanto nos vales como nas campinas, ou seja, em lugares diferentes, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então nós aprendemos uma lição com o rei Uzias, uma disposição que recebe aquele que busca. Trabalho. Trabalho. Aquele que busca é aquele que tem a disposição do trabalho. A preguiça é coisa do diabo. Tá certo? Preguiça é coisa do diabo. Tem muita gente que não conseguiu nada, não é porque a vida está difícil, é porque não foi mesmo. Não foi buscar. Tem gente que tem uma preguiça de doer, irmãos. É preguiça de pensar, preguiça de agir, preguiça de trabalhar, tá certo? Preguiça de enfrentar novos desafios. Não, isso vai dar muito trabalho, não quero não. Mas você vai ganhar mais dinheiro. Não, quero não. Quero não, hein? Isso dá muito trabalho. A gente esquenta muita cabeça, não quero, entendeu? Mais gente, né? Mais coisas para pensar, vai que eu não consigo, né? Então tem gente que justifica assim, né? Vai justificando, vai dando um monte de justificativo por causa da preguiça mesmo, é preguiça. Tem um mundo, Deus coloca o mundo na frente do cara para ele poder ganhar. Tem preguiça mesmo. Olha que o rei Uzias era um camarada de trabalho. O cara edificava, o cara construía e cavava poços. No deserto, nos vales, nas campinas, não tinha lugar para ele não. Lutava, então trabalhava bastante. Então nós temos que trabalhar. Trabalho dignifica o homem. Temos que trabalhar. Sai da preguiça, tá certo? Olha o que diz aqui, que é interessante, que vocês conhecem, Provérbios capítulo 6, verso 6 em diante. Provérbios 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Você vai aprender com a formiga, seu preguiçoso. Olha para os seus caminhos, observa o caminho da formiga. E ser sábio. A formiga tem muito para te ensinar, o Salomão está dizendo aqui. A formiga pode ser o seu professor, a sua professora. Mas a formiga é. Você vai sentar no banco da escola da formiga. A doutora formiga vai te ensinar você a deixar a preguiça de lado. Por isso que o Salomão está dizendo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Só de observar ela você vai ter que aprender. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. No verão. Vai ajuntando, a formiga vai ajuntando. Por quê? Porque a formiga entende o seguinte, quando vier o inverno, eu já estou com tudo guardado. Quando vier um momento difícil, irmãos, verão na Bíblia significa tempo bom, inverno é tempo ruim. É tempo ruim. Então, está dizendo que a formiga, no verão, ela junta o mantimento. No tempo do inverno, enquanto você está desesperado, ela está deitada na rede. Aí você não observou a formiga, né? É um ensinamento, irmãos, para a nossa vida. A gente tem que aprender. Nos dias bons, nós temos que fazer o melhor. Nós temos que conquistar coisas. Você tem força. Isso em todos os níveis. Em todos os níveis. A gente tem que orar. Tá bom, vamos orar. Não é só na vida material, não. Mas eu vou esperar vir a calamidade, pastor. A gente ora no tempo da calamidade, né? A gente só ora no inverno. Não é no inverno, a gente tem que orar no verão, irmãos.
O tempo bom, que a gente está feliz, vamos orar, vamos abastecer a nossa casa. Quando vier a tempestade, o pessoal vai dizer, ei, que tempestade? Falou, não estou vendo nada. O trem está feio. Você fala, para quem, cara pálida? Para você? Para mim não dá não, está tudo tranquilo. O meu mantimento está guardado. Está tudo tranquilo. Porque você tem que trabalhar com providência, irmão. Você tem que alimentar a sua vida espiritual. Para o tempo difícil, você vai aplicar o que você desenvolveu no tempo de paz. Né? Sabia? No tempo de paz, a gente absorve informação e instrução para aplicar no tempo da guerra. É. Mas as pessoas que só deixam para buscar Deus no tempo da guerra, não dá tempo, né, irmão? O inimigo está aí, né? O inimigo jaz à porta, ele está batendo na porta, já não tem tempo para se instruir, mas Deus, não dá mais, agora já foi, né? Ah, mas e mesma coisa, vida material, dinheiro, a gente tem que se manter, economizar, porque amanhã pode, né, dar uma dor de dente, que pinta alguma coisa, né? Alguma coisa boa aparece para você fazer, fala, não tem condição, mas você gastou tudo, você comeu tudo que você tinha. Cadê? Se aparecer uma grande oportunidade de negócio, você pode fazer? Não pode, não tem. Se de repente acontecer um grande inverno na sua família, na sua casa, de onde você tira? Você vai pagar juros no banco, né, irmão? Então tem que ser igual a formiga, tem que entender. Ah, não, eu vou receber 13º, já vou planejar, vou comer esse 13º. Ah, vou receber as férias. Porque o cara é assim, as férias estão lá na frente. Ele já está gastando aqui, ó. Já está dando cheque pré-datado para as férias, para o 13º. Não é melhor você pegar o 13º e guardar, as férias guardar, e tentar se estabilizar para se capitalizar? Aí você fica mais folgado. Aí você pode fazer as coisas devagarinho, tranquilo. Tem uma oportunidade de negócio, você compra. Não precisa pagar juros altíssimos, não precisa pegar dinheiro com a agiota, não é verdade? Então a gente tem que aprender, assim, tem hora que você tem que guardar, tem que ser como uma formiga, tem que ajuntar, porque o verão, ok, mas depois vem o quê? Vem inverno. Vocês estão entendendo? Mas quando nós buscamos a Deus, nós aprendemos a trabalhar, e trabalhar com inteligência. Né? A Bíblia está dizendo aqui também, a exemplo da formiga, está dizendo, ó preguiçoso, próximo versículo, né? Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o miliante. Miliante é bandido, tá, irmão? E a tua necessidade como um homem armado. Já viu o cara que chega, te assalta? Te assalta. O bandido vem e você não está esperando. É mais ou menos assim, a dificuldade ela aparece. Se você estiver despreparado, aí fica feia a coisa. Então nós temos que aprender com a formiga, a trabalhar com sabedoria e construir no verão, edificar no verão, guardar no verão, para que no inverno nós possamos passar tranquilo. Está entendendo? Pois é. Mas esse negócio tem que entrar dentro da gente, não pode entrar aqui e sair do outro lado. Nós temos que organizar a nossa vida, temos que trabalhar com sabedoria. E o dinheiro que você ganha é o dinheiro sagrado, tá certo? Não é para ficar dando dinheiro para gente ficar usando droga e para ficar tomando bebida alcoólica, né? Tem muita gente que quer ajudar. Eu já vivi essa fase na minha vida. O cara chegava ali fora, beber cachaça aí dia. Aí eu pensei, meu Deus, meu dinheiro é sagrado. Então, mas a gente não sabe, pastor, o que esse cara vai fazer com o dinheiro. Se você não sabe, então não dê. Não dê. Fica alimentando o vício do cara. Um dinheiro sagrado para alimentar vício. Aí fica todo feliz, não, porque eu ajudei o pobre necessitado. Existem maneiras mais eficientes de ajudar pessoas do que alimentar vício.
de drogado e gente que é viciado em drogas e álcool e tudo mais aí. Tá certo? Então tem muito crente que gosta de fazer caridade desse tipo, né? Eu fiz um propósito, o meu dinheiro eles não vão ver mais. E não me dói nem um pouco. O cara conta a maior história, porque eu tenho que fazer. Eles são criativos, viu? Drogado é criativo, ele cria uma história, não, porque eu preciso fazer isso, que não sei o quê, meu neném está lá, e papapá, papapá, e não sei o quê, é sempre pro lado da igreja, né? Aí fica aquela criatividade para tudo isso. E você não vai mentir quando você disser assim, eu não tenho dinheiro para te dar. E não tem mesmo. Você tem dinheiro para fazer outras coisas. Não para alimentar vício de gente que não quer saber trabalhar, de ficar aí nesse mundo vivendo. Porque muitos de nós ficamos alimentando esse povo aí, ó. Esses viciados. Sabia? É. E tem muito crente que faz isso e acha que isso é muito bom. Então você quer ajudar um pobre, pega uma marmita, vai lá dar o necessitado, vai lá no hospital, faz. Tem muita forma de caridade que você pode. Tem muita gente precisando de ajuda. Vai dormir lá no hospital lá para cuidar de um doente. Tá certo? Faz umas marmitas aí, vai lá debaixo da ponte, dá para eles. Vai comer, vai comer. Compra pão, é isso aí. Não dá dinheiro não, tá certo? Amém? Quem está entendendo? Versículo 10. Versículo 10. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Onde já se viu um rei que é experimentado na guerra, porque uma das maiores artes do Uzias era a guerra. Ele era um general de guerra, especialista em guerra, em armas. E está dizendo a Bíblia aqui que o cara era amigo da agricultura. Essa amizade com a agricultura é conhecimento, irmãos. Ele te conhecia a agricultura. Você já pensou? O que eu entendo de agricultura? Nada. Eu não entendo nada. Eu não sei nem plantar um pé de milho. Não sei nada. Porque eu tenho meu ofício. Mas Uzias, ele era amigo da agricultura. Ele tinha conhecimento de agricultura. O cara se experimentou em agricultura também, o cara aprendeu, ou seja, ele está emancipando, ele está crescendo, ele está aumentando, ele está expandindo. Ele não ficou só numa coisa. E o que Deus nos ensina? Qual a outra disposição daqueles que buscam a Deus? Disposição de aprender cada vez mais, de ter mais conhecimento, novos conhecimentos. Tem que saber um pouco de cada coisa, né? Então ele sabia, era amigo da agricultura, obteve novos conhecimentos. E nós precisamos crescer, nós precisamos aumentar o nosso conhecimento. Temos que ler mais, irmãos. Nós temos que ler mais. Tem muita gente pouco informada sobre a vida, sobre a sociedade, sobre dinheiro, sobre vida espiritual. Às vezes vocês ficam só aqui, numa linha só, mas nós temos que expandir um pouco mais. Tem que ler mais sobre o Espírito Santo, sobre manifestações de poder de Deus, unção, crescimento através de grupos pequenos, certo? Tendo que estudar sobre família, sobre homens, sobre mulheres, sobre sentimentos, sexualidade, tem que estudar. Não é? A gente tem que aprender sempre alguma coisa, porque esse é o problema da sociedade. Como criar filhos, como se livrar das drogas, das más influências, tem muita coisa. Amém? Então, às vezes as pessoas ficam muito, não, porque o pastor lá que ensina a gente e tal. Irmão, a gente tem que aprender. Às vezes o cara fica gastando tempo para ler um monte de coisa que não tem nada a ver. Fica lendo fotonovela. Lê coisa boba. Gibi que não vale nada. Tem coleção de não sei o que, de livros de não sei o que, de autoajuda. E a gente tem que ler a ajuda do alto, a verdade é essa. A gente se afunda em um monte de coisa. De vez em quando eu ouço um crente falar assim, que eu tenho aquele livro de fulano. Não tem nada a ver, bicho.
Não tem nada a ver, tem disposição para ler tanta coisa banal, mas não tem disposição para ler algo que possa edificar a sua vida. Tem tanta literatura boa, irmãos. Livro de graça na internet, e-books. Aprenda, cresça, vai se instruir. Não fique focado só naquilo que você aprende na igreja, mas tenta aprender mais, crescer. A vida é uma fonte de ensino, tanto para o bem como para o mal. Mas você tem que pegar as coisas boas e colocar para dentro da sua vida. Para de se alimentar com coisa ruim, com coisa que não edifica. Então, o conhecimento, ele é tudo. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento. Deus dá sabedoria e conhecimento. E alegria. Mas ao pecador, ele dá trabalho. Mas o trabalho aqui não é aquilo que eu falei, não, é fadiga mesmo. Fadiga. Para que ele ajunte, amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Então tem muita gente que está trabalhando aí, mas trabalhando para enriquecer outras pessoas, por causa do pecado. Você vai trabalhar muito. O pecador trabalha muito, fica fadigado, mas não vê a cor do dinheiro. A Bíblia que está dizendo isso, irmão. O pecador, ele vai trabalhar, eu tenho trabalho, você vai trabalhar muito. Eu estou trabalhando muito, mas é pecador, não quer servir a Deus, vai trabalhar, e quem vai ficar rico vai ser outro. Você nunca vai ver a cor do dinheiro. É isso que a Bíblia está dizendo. E ele trabalha para que ajunte e amontoe para dar o que é bom perante Deus. Está certo? Então, obtenha conhecimento de Deus, para que você possa viver uma vida numa direção certa. Amém? Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão recebendo isso no espírito de vocês? Deus está ministrando ao nosso coração. Não tenha pressa para entender o que nós podemos construir através da nossa intimidade com Deus, que a Bíblia está dizendo aqui. Ele deu-se a buscar a Deus, versículo 5, nos dias de Zacarias. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Está nascendo disposições no coração do rei Uzias. Sabedoria. Tudo vem do céu, irmão, não tem jeito não. Tudo vem do alto, tudo que é dado por ele, tá certo? Versículo 11 e 12, segue comigo que eu estou quase no final. Não durmem. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maceias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Versículo 12. Todo o número do chefe dos pais, varões valentes, era de 2.600. Olha que interessante. Ele tinha uma liderança fantástica, né? E uma das disposições é liderança, governo. Debaixo da autoridade dele, haviam pessoas hábeis. Está escrito, debaixo das suas ordens, versículo 13. Um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. A Bíblia diz também, ele tinha um exército de homens destros nas armas, habilidosos em armas, versículo 11, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel. O cara organizava o exército, era especialista da guerra. E Maceias era oficial, era um organizador, um estrategista de guerra, tudo debaixo da autoridade do rei Uzias. Isso é capacidade de governo, irmão, isso é capacidade de liderança. Ou seja, nós precisamos aprender a liderar e a governar. Onde? Principalmente na nossa casa. Principalmente na nossa casa. Aqueles que estão debaixo da nossa autoridade precisam ser guiados. Conselho para os pais aqui agora, tá certo? Então, olha, estabeleça o seu governo. Você tem que produzir gente habilidosa. Se você não conseguir produzir gente habilidosa, significa que o seu governo falhou. Se você produzir gente responsável,
gente incompetente, seu governo está falhando. É uma coisa muito séria. Mas, pastor, mas é isso, a vida é assim, irmãos. A vida é assim. Os nossos filhos precisam de instrução. A gente não acerta sempre. Mas a gente tem que tentar, tem que estar lutando, ministrando, orando, falando, ensinando, mostrando os limites sempre. Ah, mas se não der certo, olha, tente, lute, dê o máximo que você puder. Precisamos governar. Né? A Bíblia diz que aquele que não governa a própria casa, né? Não é assim? A mulher sabe, edifica a casa, edifica o lar. Não tem? Então nós temos que aprender a governar a nossa casa. Nossa casa é uma escola, irmãos. É uma escola de emoções. É uma casa de sacerdotes. É uma escola espiritual. É um jogo de emoções, de espiritualidade dentro de quatro paredes. E como nós falhamos com os nossos filhos, as esposas, os maridos, como nós falhamos, né? Porque todos nós temos o nosso papel. A esposa tem o papel dela como uma liderança, ela tem o papel dela, tem que ser cumprido, o marido tem o papel, o filho tem o papel. Existe a área de domínio do filho, existe a área de domínio da esposa. É uma família. Amém? Então você vai observar aqui que debaixo da autoridade dele, ele tinha gente habilidosa. Não tinha problemáticos. Não tinha problemáticos. Gente habilidosa, gente construtiva. Então essa é uma palavra para a gente começar a pensar. Não é para você falar assim, eu nunca mais volto nessa igreja. Não é para isso, não. Isso é para você pensar. Porque Deus, Ele vai cobrar da gente aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Você pode ter certeza disso. O dinheiro que Ele colocou na sua mão, que foi dado por Ele, você vai prestar conta dele depois. O emprego bom que você tem, você vai prestar conta como você usou o seu emprego. Você vai prestar conta da sua sabedoria, a sabedoria que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, e você vai prestar conta disso. Tá certo? Então nós temos obrigação. Nós temos obrigação de buscar em Deus. Irmãos, eu estou dizendo isso aqui. Ele buscou o Senhor. Agora, se você começar a dar liberdade para os seus fracassos, para as suas emoções, para as suas debilidades, para os seus medos, você não vai fazer nada. Medo todo mundo tem. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo. Tem dia que eu estou em pânico. Mas eu posso parar? Eu posso dar vazão para o medo? Ah, eu não tenho 2 filhos. Eu tenho um monte de filhos aqui. Vocês estão entendendo? Eu tenho um monte de filhos. Todos vocês são filhos espirituais mesmo. O pai aqui sou eu hoje, irmão. Eu sou o pai espiritual de vocês. Então não é fácil. Quando você tem 2 dentro de casa, é fácil. E quando você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, como é que você faz? Você já pensou? Você não cuida nem de um, né? Todo mundo vem a mim, pastor, não está bem não, irmã? Hoje não estou, irmã, o que houve? Sim. Está todo mundo conectado a mim. Então, você já pensou, se eu começar a olhar para os meus medos, para as minhas dúvidas, porque eu também sou gente, se eu deixar essas coisas dominarem a minha vida, eu vou parar onde? Daqui a pouco eu estou matando cachorro a grito aqui, a igreja socorre o pastor, né? Não é verdade? Como diz o outro, né? Você já imaginou? O cara estava falando numa pregação e disse assim, que o cara disse assim, eu não vou mais, estava com raiva de Deus, ele falou, né? Estou com raiva de Deus, não vou mais adorar a Deus. Aí o pastor falou assim, você vai adorar mais a Deus? Não, Deus deve estar em crise, corre lá, anjo, vai correr todo mundo lá para consolar Deus, que Deus está em crise. Porque você não quer adorar Ele. Você já pensou se Deus entrasse em crise, né? Você já pensou se os governos entrassem em crise? Se todo empresário que mexe com um monte de coisa e gente que mexe com... Às vezes nós temos um mundinho tão pequenininho. A gente tem um mundinho pequenininho, mano. A gente tem aquela a casinha para cuidar e um filho para cuidar e fica, eu não consigo.
verdade. Tem gente que não administra nem a própria vida. A própria vida. Você tem que aprender a administrar a própria vida. Aí tem um filho. E o que tem 5? E os que têm filhos deficientes? E aí? Como é que faz? A gente tem a vida boa demais, né? Você não sabe o que é a vida dos outros, a dificuldade que os outros passam. A gente ainda está bem, tem emprego, veste roupa boa, compra perfume caro. Nós estamos vivendo uma maravilha, né? Mas tem muita coisa difícil na vida. Tem muitas mulheres que sustentam filhos sozinhos, sem marido. E o mais levanta a cabeça porque não adianta, tem que lutar. Não dá tempo para você chorar. Então a gente tem que aprender isso. Que Deus está com a gente, irmãos. A Bíblia está dizendo aqui que Deus dá sabedoria, conhecimento. Deus ajuda. Ele dá o Espírito dele para a gente poder governar, para a gente cuidar. Então, qual é a falha? A falha é não depender de Deus, é não depender de Deus. O meu medo não é de falhar com os meus filhos ou com a minha esposa. O meu medo é parar de depender de Deus. Eu tenho medo disso aí, de achar que eu sou independente, que vou fazer a coisa do meu jeito. Eu tenho medo disso aí, tenho medo, morro de medo, porque eu não sei administrar, eu não sei criar filho, eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei fazer nada, irmãos. Se vocês me conhecessem, vocês iam ver, eu não sei fazer nada, tá certo? Tudo que eu tenho ou faço é porque Deus concedeu. Se Ele tirar, acabou. Essa consciência eu tenho. Eu acho que todo mundo devia ter essa consciência. Nós só somos alguma coisa porque Deus deu, porque Deus permitiu. Ah, mas eu não consigo, então você não está deixando Deus fazer. Jesus disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Agora, se você não foi, meu amigo, você vai continuar cansado. Ah, eu estou cansado, eu estou desesperado. Então você não foi a Deus. Você está sozinho, você está tentando lutar sozinho, mas eu estou sobrecarregado, hein, pastor? Não era para estar, não. Porque ele disse: você vinha a mim, eu vou aliviar você. Ele falou: meu jugo é leve, meu fardo é suave. Vou aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. Vocês estão entendendo o princípio? Então, quando a gente quer viver independente de Deus, aí a coisa fica difícil. Aí fica difícil. Quando o fardo está pesado, porque nós estamos vivendo independente. Então Deus, Ele nos fortalece, irmãos. Olha o que diz a Bíblia em Números capítulo 11, verso 17. Diz assim: então eu descerei ali, falarei contigo. Deus está falando isso para Moisés. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Sabe o que Moisés estava fazendo aqui? Nada. Moisés não estava fazendo nada pelo povo. Quem estava fazendo era Deus. Porque Moisés não sabia nem falar direito. Aí Moisés disse para Deus: está muito difícil, Deus. Aí Deus falou: então está certo. Está difícil? Então vou fazer o seguinte com você. Eu vou tirar do espírito que está sobre você. Está aí no texto. Ó. E porei sobre alguns homens, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. O Moisés só carregava a carga do povo nas costas, porque Deus estava na vida dele. Era o Espírito Santo que permitia ele conduzir toda aquela nação. E teve um momento que ele falou com Deus: Deus, ó, muita gente. Ele falou: muita gente? Então tá, o que está em você, que dá conta desse povo todo. Eu coloquei o Espírito em você, para que você aguente isso aí tudo. Eu não te mandei você trabalhar sozinho, eu não coloquei você sozinho para carregar nada. Então eu vou dividir o que tem em você em outros homens. Aí pegou o espírito que estava nele e dividiu em vários homens. Aí os homens começaram a governar também. O que dá capacidade para a gente resolver problemas é o espírito, irmão. Para a gente carregar as dificuldades e as lutas, cuidar da família, da casa, dos negócios, é Deus, misericórdia, é Deus. É o Espírito de Deus, buscar o Espírito Santo. A Bíblia diz, quando ele buscou o Senhor, Deus o ajudou sobremaneira. Buscar, você tem que agarrar em quem tem poder, meu amigo. Você não consegue vencer o seu vício, agarra no Jesus. Você não consegue vencer as suas fraquezas, agarra em Jesus. Agarra em mim, ele está dizendo. Você vai conseguir cuidar, você vai conseguir dirigir, você vai conseguir levar esse povo.
Então, se está difícil para você, você está decidido a andar sozinho, mas ande com Deus, você vai conseguir vencer, amém? Eu estou finalizando. Versículo 13. Debaixo das suas ordens havia, estou repetindo, um exército guerreiro de 307.500 homens, isso é poder e potência, que faziam guerra com força, para ajudar o rei contra os inimigos, amém? Potencialidade e força. Potencialidade e força. Isso aqui Deus está mostrando que havia a potencialidade dele, 307.500 homens faziam guerra com força para ajudar o rei contra os inimigos. Então Deus nos dá força, Deus nos dá força. Deus nos dá potencialidade. Salmo 30, verso 7. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizestes forte a minha montanha. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizestes forte a minha montanha. O Senhor fez a minha montanha ficar forte. Tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. Então, Deus, eu preciso. O Davi está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor fez forte a minha montanha, pelo teu favor. O Senhor encobriu o rosto, eu fiquei perturbado, eu enfraqueci. Olha que interessante, irmãos. Deus fez forte a montanha de Davi. Ele falou: pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Deus nos dá força. Força, guerreiro, força. Tenha força, potencialidade para lutar, para continuar, para conquistar. Deus dá força. Ele deu força a Davi. Salmo 30, verso 7. Pelo teu favor, fizestes forte a minha montanha. Favor, fizestes forte a minha montanha. Versículo 14 e 15. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças, capacetes e couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos. Escute. Para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Olha o que o cara fez. Ele criava escudos especiais, ele criava, tá, irmãos? Lanças especiais, capacetes especiais, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Foi esse cara que inventou isso aqui. Aquelas máquinas que lançam pedras. Foi ele que inventou isso. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, irmãos. Olha a capacidade do cara. Que estivessem nas torres e nos cantos. Então nós estamos vendo aqui uma coisa muito interessante, criatividade. Criatividade. O cara está criando, o cara está criando um monte de coisa. Deus está dando para ele criatividade, porque ele estava buscando a Deus. Deus deu para ele criatividade. Isaías 48, verso 6. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto, porventura, não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas e que nunca conhecestes. Irmãos, nós temos que aprender com Deus, tem tanta coisa para ser feita. Olha, o que passa na cabecinha de vocês, só Deus sabe. Sabia? O que faz vocês estarem aqui no culto de domingo? Só Deus, irmão. É Deus que faz isso. O homem não faz isso, não. Se dependesse de um homem, ó, só Deus para poder colocar isso no coração de vocês, para vocês estarem na igreja. É Deus que faz isso. É Deus que cria esses mecanismos dentro da igreja, na nossa vida, na nossa casa, para a gente poder continuar vivendo, está entendendo? Criatividade. Coisa que não deixa a nossa vida virar uma rotina. Tanta coisa legal, né? Os meninos jogando bola ontem. É sair da rotina, né? Acho que ninguém joga nada, mas fazer o quê, né? Meu Deus, Mas é essa criatividade, essas coisas que vão surgindo, que vai edificando o corpo de Cristo. Então Deus gera essas coisas. Eu finalizo com Jeremias 29, 13. Eu vou finalizar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aquele que busca a Deus de todo o coração, ele encontra na vida
essas vontades, esses desejos, né, essas inspirações, encontra disposição para fazer um monte de coisa. Então, aquele que busca Deus, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Então, quando você busca Deus de todo o seu coração, você encontra Deus. Agora, o que é buscar Deus de todo o coração? Porque eu estou tentando, você está tentando também. Então, eu não estou buscando de todo o coração. A gente busca de todo o coração, Deus. Quando a gente entende que Deus não quer a gente pela metade. Esse é o problema, Deus não quer a gente pela metade. Se você buscar Deus pela metade, você não tem nada disso aqui que eu falei. Não tem. Quando você busca Deus, a Bíblia diz aqui que o Uzias, ele buscou a Deus. E nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Buscou a Deus. Reinou 55 anos, buscando a Deus, Deus o fez prosperar. O dia que ele parou de buscar, Deus o fez regredir. Foi perdendo tudo. E o Jeremias diz que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, a gente acha Ele, mas a gente não busca de todo o coração. Esse que é o problema, que nosso coração, ele é muito dividido. Nosso coração é muito dividido. Então esse é o grande problema. Por que nós não conseguimos, irmãos, inspiração, nós não conseguimos disposição para um monte de coisa da nossa vida? Tudo que eu falei aqui, muitas pessoas não conseguem ter disposição para nada disso. Não tem, porque não tem mesmo. Porque não busca Deus de todo o coração, a gente busca com reservas, a gente não se completa na presença de Deus. A gente quer tirar tempo para um monte de coisa, nossas vontades. Isso é um problema. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. É o seu caminho. Não é um caminhozinho, não. É o seu caminho. Entrega o seu caminho ao Senhor. E o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você não precisa fazer listinha para Deus, não. De oração, Deus, eu estou com a minha listinha aqui, ó. Olha o que eu quero aqui, ó. Eu quero uma bicicleta, eu quero um carro, eu quero uma casa própria, eu quero pagar o cheque especial, eu quero não sei o quê. Não precisa de listinha. Quando você busca Deus, Deus sabe do que você precisa, irmãos, antes mesmo que você pedir. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele sabe dos teus anseios, dos teus sonhos. Quando você vê, você fala, nossa, eu nem merecia isso. Mas você não queria? Queria. Mas eu nem pedi. Ah, mas tem. Tem. As coisas que eu sonho, às vezes, chegam na minha mão. Tem muita gente aí que experimenta coisas que, de onde veio? Ué, nem pedi, mas veio. Tem gente que nem pediu e veio. Tem gente que diz assim, eu nem mereço isso, Deus. Mas Deus sabe que você quer, que você precisa. Deus sabe que você quer para os seus filhos. Deus sabe que você quer para o seu trabalho. Deus sabe de tudo, irmãos. Conhece o coração de todo mundo. A gente fica naquela neura, Deus, eu preciso de Deus, você não me ouviu. A gente fica tentando manobrar a oração. Fala, Deus, eu vou orar diferente para o senhor entender. O senhor não entendeu, não, Deus. Então, ó, o negócio é o seguinte, o que eu quero, a gente tenta sempre fazer isso. Nós gastamos nosso tempo com isso. Quando você entra numa dimensão de entrega, a sua oração já não é mais para pedir. Tem muita gente aqui que já chegou nessa dimensão. Tem muita gente aqui que chega diante de Deus só para adorar, para agradecer. Só para agradecer. Oh Deus, que bom estar na sua presença. Eu só vim aqui para isso. Só para estar contigo no minuto, tal. Mas a gente vive com lista diante de Deus, irmão, porque não tem entrega completa. Nós temos que nos entregar a Deus de todo o nosso coração e sem reserva. Deixa Deus tomar conta da sua vida, da sua família, do seu filho, das suas finanças, das suas emoções, das suas paixões. Deixa Deus entrar nesse negócio. Senão a vida fica dura. Estou entendendo, igreja? Então nós temos que buscar a Deus. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar com todo o vosso coração. Deus não te quer pela metade. Não te quer pela metade. Quando você estiver dividido, a vida vai ficar sem sentido para você. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje, para criar em você uma disposição para entender que buscar a Deus é importante e que Ele traz isso para a gente. Traz esse discernimento para a vida.
A vida é muito difícil. A gente vive na igreja e às vezes a vida fica tão difícil para a gente. Tão difícil. A gente tenta conviver na igreja o tempo todo, se envolver o tempo todo, e ainda a gente vê tanta luta, né? E a gente pode imaginar como fica a vida quando nós não temos a nossa vida diante do Senhor. Então é uma vida de muita tristeza e falta de esperança. Mas nós precisamos de renovar a nossa vida. Tá certo? Eu queria que você ficasse de pé para orar por você. Deus possa nos abençoar. Feche seus olhos. Tive que expor a vida do rei Uzias para que você pudesse entender em detalhes sobre a vida desse homem, o que Deus deu para ele quando ele começou a buscar. Ele se fortificou. Queria que você fechasse seus olhos agora. Em nome de Jesus. Queria te pedir para que você receba essa palavra no seu coração, como a direção de Deus para você. Deus não te fez para viver uma vida de fracasso. Deus não te fez para viver uma vida de insucesso. Deus quer o melhor para você. Deus está trabalhando você. Deixa Deus trabalhar você. Deixa Deus ministrar o seu espírito. Muitas pessoas, às vezes, têm medo de se entregar para Deus, porque elas têm uma consciência de que vão perder alguma coisa. A vida com Deus é teoricamente perda, mas é só ganho. A gente só ganha. A gente não perde. Na verdade, Ele nos limpa, tira os trapos de imundícia da nossa vida. Andar com Deus é bom quando a gente se entrega de verdade, quando a gente entrega o caminho para Ele, quando Ele que faz as nossas escolhas, quando nós temos sonhos, mas os sonhos só podem seguir adiante se Ele der o aval. Se não der, a gente fica parado. Existem muitas coisas que nós temos vontade de fazer, mas nós não podemos fazer, porque o Senhor ainda não deu a palavra. Viver na dependência de Deus é viver debaixo das asas do Altíssimo. É um Deus que não se apresenta, mas é um Deus que está conosco. É um Deus que se manifesta a nós. Ele não marca a hora, mas Ele está sempre com a gente. Os dias são maus. Deus está preparando a igreja dele. Somente uma grande intimidade vai manter a nossa sobrevivência. Somente uma grande intimidade vai manter a nossa sobrevivência. Precisamos sobreviver. Precisamos manter a nossa fé num mundo tão destruído e tão deturpado. Precisamos conservar a nossa fé. Deus está trabalhando. Nós vamos adorar a Deus nesse momento. Deixe o Espírito ministrar o seu coração, em nome de Jesus. Você pode botar a mão no seu coração. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Aleluia. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali.
preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu creio nisso. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Espírito de Deus, cada pessoa que está aqui, coloque cada um debaixo das suas asas. Abençoada seja a vida de cada uma delas. Repousa o teu Espírito de graça e misericórdia sobre elas, para que os caminhos sejam aplainados, para que haja restituição nas casas, na vida, cura as enfermidades. Cria uma amizade, uma profundidade, um relacionamento íntimo com cada um. Cria temor nos nossos corações, para que possamos compreender mais a realidade espiritual, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar na Tua presença. Faça com que o nosso coração esteja cativo ao Senhor. Nos ensina a Te adorar em espírito e em verdade, e a Te buscar sem reservas, buscar de todo o coração. Nos ajuda a colocar a nossa vida toda nas Tuas mãos. Pai, todo o nosso direito pertence ao Senhor. O Senhor tem o melhor para nós. Nós queremos, Pai, abrir mão das nossas vontades, dos nossos sonhos particulares, e colocar a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos, para Te servir, para que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. O Senhor conhece os caminhos. O Senhor conhece os caminhos. O Senhor sabe o que é melhor. Nós consagramos este momento a Ti, entregamos a nossa vida a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.